A paz de Cristo para todos. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa videoaula da lição 12 na classe dos jovens com o título Evidências de um fiel seguidor de Jesus. Lembrando que no dia 18, quando será ministrada esta aula, é também considerado o Dia Nacional da Escola Dominical, tá certo? Então, muito obrigado a você que nos acompanha. Se não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações. Dê um like no vídeo e deixe aí o seu comentário, que é muito importante para nós, tá certo? Compartilhe com seus alunos também, com outros professores. Tem links aqui muito importantes para você. Tem um link aqui para você baixar conteúdo gratuito em PDF, vídeos, slides e muito mais. Tem o link para acessar o nosso WhatsApp. Será um prazer atender os irmãos, pregando a palavra de Deus, palestras, acampamentos. Segue o meu perfil no Instagram, @Denis Pereira Oficial. Por lá você acompanha as fotos e vídeos aí do nosso ministério. Tá certo? Pegue Bíblia, revista, papel, caneta. Vamos juntos preparar mais esta aula da escola dominical. Muito bem, olha só, o texto principal desta lição, né? Evidências de um fiel seguidor de Jesus. O texto principal está em 1 João 5:2. Nisto conhecemos que amamos, não é, os filhos de Deus, quando amamos e guardamos os seus mandamentos, tá bom? 1 João 5:2. O amor é o distintivo de um fiel seguidor de Cristo. Somente em Deus experimentamos a perfeição do amor. Somente em Deus nós experimentamos a perfeição do amor. Vamos lá. O texto aí para esta aula está em 1 João 5, de 1 a 5, tá? E a introdução começa dizendo: as pessoas precisam ser confrontadas com essa insuperável verdade. Como discípulos de Jesus, nossa vitória sobre o mundo já está declarada, tá? Então, assim, Jesus disse: eu venci o mundo e vós vencereis também. Não, o homem não vence o mundo. Jesus já venceu por nós, tá? Os fundamentos deste fato são o sacrifício de Cristo. Então, se a gente fala e vós vencereis também, quer dizer que o que Jesus fez não foi o suficiente? Cuidado com essas conclusões de frases daquilo que não está escrito na Bíblia, tá? Então, fundada na graça e na fé, nossa vida se edifica para a glória do Eterno, para que possamos promover o amor que acolhe a todos e seguir os maravilhosos princípios da palavra de Deus. O amor acolhe a todos, amém? O amor acolhe a todos, amém? O amor acolhe a todos, amém? Mas não acolhe tudo. Jesus ama a todos, mas não ama tudo, ok? É aquela velha frase, aquele velho pensamento, né? Deus ama o pecador e não ama o pecado. E até essa ideia de que Deus ama o pecador, cuidado aí, dá uma olhadinha lá em Efésios 2, de 1 a 3, Romanos 3, 23, você vai ver que o que é que o pecado provoca, tá? Não é amor, não, é ira, é afastamento, tá certo? Então Deus ama o homem que ele criou, tá certo? Bom, tópico 1, o amor à base da fé. Eu não vou ficar lendo revista, eu pesquei alguns pontos aqui que eu achei muito interessante. Aliás, esta lição, assim, muito consistente, pelo que eu já pude observar nesta aula. Não estou muito bem de saúde, os irmãos orem por nós, mas eu preciso cumprir o meu compromisso aqui com vocês, tá bom? Então vamos lá. O amor, a base da fé. Primeiro, um amor que transforma destinos. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Um amor que transforma destinos, tá? Isso aqui é muito interessante. No final de sua primeira epístola, João discute a questão do amor a partir de critérios bastante específicos. A relação com o Pai, a relação entre os irmãos e nossa obediência à palavra. Nossa fé em Cristo é o componente fundamental para uma mudança radical em nossa rota de vida, tá? Porque é isso que é o chamamento do amor de Deus. É o chamamento para uma mudança
de vida. Somente por meio de um coração quebrantado diante do Redentor, podemos experimentar a riqueza das bênçãos e das graças divinas. E aí ele anotou algo muito interessante. É urgente que voltemos a valorizar e a ensinar a respeito do novo nascimento e das maravilhosas transformações que uma vida dedicada ao Cordeiro de Deus promove no interior de um discípulo. Tá? Então, assim, eu até gravei um vídeo, eu vou deixar o card dele aqui em cima para você acessar, falando, o título é assim, ó, Justin Bieber, um perigo para os cristãos. O que acontece? Está se pregando, principalmente a artistas e a famosos, um evangelho na verdade, não é o evangelho. Porque o evangelho, ele necessariamente ele é um chamado para uma nova vida, para um novo destino. É um amor que nos transforma. É um amor que nos leva a viver em novidade de vida. Logo, é impossível termos um encontro com Cristo e continuarmos vivendo a mesma vida. Olha o que diz 1 João 3,6. Qualquer que permanece nele não peca, ou não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Tá? Então é preciso tomar muito cuidado aí com o falso cristianismo que está sendo ensinado, principalmente nas redes sociais. Milhões de pessoas estão sendo enganadas acreditando que é possível viver uma vida dupla. Servir a Cristo no domingo à noite e durante os outros dias da semana viver sua própria vida, fazer aquilo que se quer, né? É a secularização tomando conta aí da igreja, tá? Então é o seguinte, ó, o que eu sou na igreja, o meu relacionamento com Deus não tem nada a ver com a minha vida pessoal, diária, particular, ok? Então uma coisa tem nada a ver com a outra, certo? Então da porta da igreja para fora eu faço o que eu quiser e depois eu volto no domingo aqui e está tudo certo. Só que isso não combina com o evangelho, porque o evangelho é um chamado para transformação. Quem agora está em Cristo, nova criatura é, tá certo? Enfim, quem ama os filhos de Deus? Só existe amor entre nós e o próximo se houver amor ao Altíssimo. É aquela máxima de Lucas 10, 27. Amarás ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças, toda a tua alma, todo o teu entendimento e ao próximo como a ti mesmo. Então, é preciso ter amor a Deus, tá? Então, por isso que o amor a Deus, o que significa? Significa que o nosso relacionamento com Deus está em dia. Quando o nosso relacionamento com Deus está em dia, isso vai afetar positivamente todos os nossos outros relacionamentos aí. Toda forma de amor apartada de Deus não passa de manipulação emocional e engano sentimental. O cristianismo é uma opção radical pela solidariedade, generosidade e serviço ao próximo. Aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com Jesus de Nazaré são necessariamente promotores de uma sociedade pautada no amor, na compaixão e no respeito ao próximo. Tá? Então essas três coisas, uma sociedade pautada no amor, na compaixão e no respeito ao próximo, tá? Então, quando a gente essas são as características daqueles que de fato foram alcançados pelo amor de Deus. Agora, o que significa, não é, amar aí a Deus? Bom, segundo o escritor sagrado, o amor a Deus, ele se materializa numa tomada de postura pública, externa, que as pessoas podem ver e testemunhar. 1 João 3,3. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Em nossos dias, existem muitas pessoas que gastam horas e horas polemizando sobre supostas questões bíblicas. Contudo, estes mesmos demonstram não ter nenhuma inclinação pessoal para a obediência aos princípios mais elementares das Escrituras, tá? Então, assim, amar a Deus é viver de acordo com a sua palavra, tá? Jesus disse, não adianta vocês me chamar de Senhor, Senhor, se vocês não cumprem o que eu mando. Amar a Deus é viver para a glória de Deus. Você pode anotar aí, 1 Coríntios 10 e 31. Vamos fazer uma listinha? Se aparecer mais alguma coisa aí na sua mente, escreve aí nos comentários, tá? Ó, amar a Deus, primeiro, é reconhecer
Jesus Cristo como Filho de Deus e crer nele para salvação de sua ou de nossa alma. Isso está em João 3, 16 ao 18, tá? João 3, 16 a 18. Então, amar a Deus, em primeira coisa, é receber Jesus, reconhecer Ele como Filho de Deus, tá? Amar a Deus é viver de acordo com a sua palavra, de acordo com sua palavra. Amar a Deus é tudo fazer para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31, 32. Então, façam tudo para a glória de Deus. Espera aí, mas isso aqui glorifica Deus? Tá? Então, é isso. Tá? Amar a Deus é afastar-se do pecado. Tá? 1 Tessalonicenses 4, 3 e 7. E tem muito mais aqui, essa lista é grande. Tem muito mais coisas, né? Então é isso. Nós podemos colocar aqui, ó, amar a Deus também é viver uma nova vida, tá? Viver uma nova vida. 2 Coríntios 5 e 17. Amar a Deus é ser guiado pelo Espírito. Romanos, um dos textos mais lindos para mim, é Romanos 8, do 5 ao 14, tá certo? Então, amar a Deus. O amor a Deus, ele é público, ele se manifesta, as pessoas vão conhecer através das nossas atitudes. Tópico 2, você já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu ainda, inscreva-se e ative as notificações. Você sabe que é muito importante para nós aí. Você puder se inscrever, a gente agradece. Tópico 2, as bases de nosso novo nascimento. O novo nascimento nos concede outro padrão de vida. Não existe cristianismo sem transformação, meu Deus. Muitos em nossos dias apregam uma mensagem adocicada, na qual os indivíduos são convidados a permanecerem da mesma forma que estão, sem confrontarem seus próprios pecados. Estes até podem fazer muito sucesso, lotarem templos, contudo jamais serão dignos representantes de Cristo. Tá? Então assim, o Evangelho de Cristo é um chamado para uma nova vida. Eu vou fazer uma camiseta, né? Então, é preciso ter muito cuidado para que a verdade do texto bíblico, que é claro, afirmando nossa vitória sobre o mundo, as escrituras infernais que ditam aí a nossa sociedade, Deus não nos deu condição de imunidade com relação a doenças, infortúnios, catástrofes naturais e crises pessoais, né? Nós somos salvos para enfrentar o mundo. Estas coisas, ok, elas ainda existem, mas na vida do cristão, o pecado não pode ser mais comum, normal. O pecado tem que ser um acidente, uma casualidade, certo? Então, agora, nós precisamos viver em novidade de vida. Como humanos frágeis, filhas e filhos de Adão, qualquer confronto entre nós e os demônios, as entidades diabólicas que operam nesse mundo, é desleal. Eles, como seres espirituais, podem tudo muito mais rápido e melhor do que nós. Diante dessa disparidade de força e poder, por que deveremos continuar lutando? Porque cremos na constante intervenção celeste em nosso favor. Somos visitados diariamente pela mão invisível do Altíssimo, com livramentos, portas abertas, bênçãos imateriais, imateriais também. Tudo nos acolhe, defende e nos abençoa. Não somos guiados por fé, mas não somos guiados por vista, por fatos, mas pela fé que nos faz andar de vitória em vitória, tá? Agora, na atualidade é um pseudo-cristianismo que engana as pessoas através das promessas de uma vida. Por que eu estou falando tão rápido? Meu Deus do céu.
sem qualquer problema. Quando então esses indivíduos enfrentam o primeiro pequeno revés na vida, entram em crise e questionam a fé. E alguns chegam ao cúmulo de romper seu relacionamento com Deus. Isso aqui é algo muito sério, isso aqui, tá? Isso aqui é muito sério. E nesse aspecto, a Assembleia de Deus se sobressai e muito, porque a nossa igreja é uma igreja séria. Mas, ainda assim, existem muitas pregações que esse ponto mostra o perigo das pregações triunfalistas, humanistas, né? Pregações e louvores, onde o homem está no centro. Isso é um perigo, porque quando as coisas dão errado, as pessoas ficam frustradas. E aí elas acabam descontando na sua própria fé. Então, é preciso mostrar a esta geração que nós vivemos pela fé. Seguir a Cristo é uma atitude de fé. Não é fundamentada em questões terrenas, triviais, palpáveis. Por isso que Paulo diz, olha, não atentando para as coisas que estão diante de mim, que são visíveis, mas para as invisíveis. Porque as visíveis são temporárias, as invisíveis são eternas. Então, o que nos guia na jornada cristã não é aquilo que está diante dos nossos olhos, não é aquilo que nós podemos pegar, mas é a nossa fé no sacrifício de Cristo e na sua palavra e nas suas promessas, dizendo que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos e também de que retornaria para nos buscar. Muito bem. Tópico 3 chegando. Fala para mim aí nos comentários de onde você nos assiste. Você sabe que seu comentário aparece aqui no final da aula. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo que é muito importante para nós, tá certo? Bom, mas vamos lá. O que é a vida eterna? Uma fé que nos capacita a crer naquilo que é de Deus. Tá? Então, vamos entender um pouquinho aqui. Eu achei algo aqui muito interessante, que eu vou apontar exatamente isso aqui. Ó. A vida eterna não é um lugar, mas é um relacionamento. Eu achei extraordinário. Juro que eu nunca vi ninguém falar isso. Nunca vi ninguém escrever isso. Nós estamos olhando assim, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu. E aí existem perguntas triviais da Terra, né? O que a gente vai comer lá? A gente às vezes brinca, lá vai ter Coca-Cola, lá vai ter churrasco. Quando na realidade a vida eterna, ela não é um lugar. Ela é um relacionamento, gente, pelo amor de Deus. Ela é um relacionamento. Jesus disse, onde eu estiver, vocês estarão também. Então a vida eterna é mais do que um lugar. É um relacionamento, não é? É estar em contínua comunhão com Jesus. Isso é a vida eterna. É um ambiente onde o mal não nos atingirá, o pecado não nos atingirá, certo? Então é isso que é a vida eterna. Essa aqui é uma boa pergunta para você fazer para os seus alunos. Não é? O que é a vida eterna? Eles vão dar muitas respostas, eu daria outras respostas, você daria outras respostas, mas essa definição, para mim, ela é simplesmente extraordinária. A vida eterna não é um lugar, é um relacionamento, é a oportunidade de estar permanentemente com Jesus e se relacionar com Ele. E se aqui na Terra, quando nos relacionamos com Ele, Ele nos revela coisas extraordinárias, imagina lá no céu. Muito bem, terminando aqui o terceiro tópico, vida de verdade é estar em Jesus. Multidões e multidões apenas sobrevivem em nossa geração. Bilhões de pessoas que vivem na ignorância de Deus, idolatrando prazeres, riquezas e poderes. Elas têm empregados, mas não têm amigos, possuem dinheiro, contudo não possuem riqueza espiritual alguma. Desde sua origem, a fé em Cristo foi uma proposta de vida, um chamado ao modelo alternativo de existência, pois se Roma era o império de poder e o mundo governo de morte, a crença em Jesus é esperança
de ressurreição. Tá certo? Então, essa aqui, portanto, é esta aula linda na classe de jovens, penúltima aula. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, deixa aí o seu like, ore por nós, por nossa melhora. Que Deus os abençoe. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Deus abençoe.